É muita realização ter vocês todos aqui com a gente durante 2 dias, num evento gratuito que acontece no SESC e que fomenta a visão climática, no caso desse palco, de floresta e também do futuro do agro, da maneira como o Imaflora acredita. Então, muito obrigada. Estou, assim, um sentimento de muita gratidão pela presença de todos vocês até esse momento. Quem está aí atrás pode chegar, porque a gente vai emendar a mesa a última mesa, na verdade, do dia, e depois dela o encerramento, que é a mesa Próximos 30 anos, que modelo de desenvolvimento nós queremos. A Cristiane Tacuá, que é uma escritora, artesã e teórica decolonial, disse assim: os povos sempre caminharam, e nessas caminhadas sempre levaram sementes. Graças a essa memória ancestral, que sustenta uma sabedoria milenar, é que se deu o presente. Semear é uma tecnologia ancestral extremamente futurista. E eu vejo aqui uma muvuca de gente e de semente. Que tipo de sementes a gente quer levar para os nossos próximos 30 anos? Eu sei que é uma abstração pensar num planejamento de longo prazo, mas ela é necessária, porque o clima está pedindo que a gente mude a nossa atitude. E para mediar essa mesa, eu tenho a alegria de chamar o Maurício Voivodic, que é diretor executivo do WWF Brasil. Tem os microfones ali. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou começar primeiro chamando a mesa para não ficar aqui falando sozinho. Não é a mesa, não, é um painel. Para não ficar falando sozinho, e depois eu vou me apresentar e fazer uma breve introdução aqui ao nosso painel. Então, eu queria começar chamando Karina Pimenta. Ela é fundadora do Instituto Conexus, Fellow da Skoll Foundation, secretária nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E ela lidera toda a regulamentação da Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, Gestão Compartilhada da Pesca, preside o CEGEM e o Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Vou chamar também a Amanda. Amanda chegou? Chegou. Vou chegar a Amanda Costa. Bem-vinda, Amanda. Diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável, especialista em justiça climática e engajamento jovem, conselheira do Pacto Global da ONU e consultora climática do British Council, reconhecida pela Forbes Under 30, participou de 6 COPs e de programas internacionais de liderança, além de ser palestrante TEDx e Top Voice no LinkedIn. Bem-vinda, Amanda. E o meu amigo Luiz Fernando Guedes Pinto, secretário executivo da SOS Mata Atlântica, engenheiro agrônomo, doutor pela Exalc USP. Pode pular, atua há 20 anos com sustentabilidade da agropecuária e conservação florestal. Foi secretário executivo do Imaflora, pesquisador visitante em Oxford, senior fellow da Choca e membro da Rede Folha de Empreendedores Sociais. Bom, vamos lá. Vou começar aqui só me apresentando e fazendo um breve abertura aqui. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem branco, cabelo castanho, uso óculos, estou usando uma camisa xadrez e uma calça verde. E eu fui apresentado aqui como diretor executivo do WWF Brasil. É a minha posição atual. Mas antes disso, eu fiquei 17 anos no Imaflora. Comecei como estagiário do Imaflora e nesses 17 anos cresci muito como pessoa, como profissional. Foi uma escola e uma família para mim. E é uma alegria estar aqui
com várias pessoas amigas que moram no meu coração, né? E a organização mora no meu coração também. Então, super feliz. E de compartilhar aqui esse painel com vocês. Acho que vai ser uma conversa super boa. Bom, ontem e hoje já se falou muito dos últimos 30 anos. A gente está aqui celebrando 30 anos de Maflora. Tem pessoas aqui que participaram da sua fundação ou que estão há 20, 25 anos. E vários aqui atuam ou militam no campo socioambiental nesses 30 anos, ou um pouco menos, um pouco mais. E já se falou bastante sobre esses últimos 30. E a nossa ideia aqui é fazer um fechamento olhando para frente. É difícil travar assim, falar assim, vamos falar sobre os 30 anos, né? Não sobre os próximos 25, mas sobre os 30. O futuro não se define assim tão bem quando, com essa escala de anos, né? Então, independente de a gente falar os próximos 30, vamos falar sobre o futuro. Falar sobre o futuro é uma coisa assim, a primeira coisa que vem à cabeça é assim, pô, mas ninguém tem bola de cristal, né? Como é que a gente fala sobre o futuro, né? Eu, particularmente, eu acho legal pra caramba falar sobre o futuro. Assim, é uma coisa que, às vezes, é chato, porque, né, nas organizações que a gente trabalha, falar sobre o futuro é fazer cenários. Negócio chato, né, burocrático e tal. A melhor conversa de futuro é essas que a gente faz assim, mais informal, na mesa do bar, do restaurante, ou em casa, na família, né? E falar sobre o futuro é isso, a gente não tem a bola de cristal, não tem certezas, a gente tem sonhos, e a gente tem como base para pensar o futuro, o presente e o passado, né? Então, acho que é mais ou menos essa a proposta para essa conversa aqui. A gente partir das nossas, ou das experiências de vocês, né? Eu só vou fazer as perguntas aqui, mas partir da experiência de vocês para pensar para frente, né? Pensar o futuro, o que o futuro nos espera. Eu vou começar com uma pergunta aberta, assim, só para a gente colocar a bola em jogo. Fiquem à vontade, tá? De fazer uma primeira fala inicial, tratando um pouco dessa provocação que eu vou fazer, mas é meio para a gente esquentar mesmo, tá? Então, assim, para cada um de vocês, né? Eu compartilhei aqui como que é para mim, eu acho legal, tal, mas como que é para vocês pensar o futuro, assim? Qual que é o ponto de partida? E mais importante, acho que todos nós aqui que trabalham com a questão ambiental, socioambiental, climática, deve ter um pouco de o que eles chamam de ansiedade climática, né? Mas todos nós aqui sabemos a realidade difícil e desafiadora que o campo socioambiental navega, né, e presencia. Então, queria que vocês falassem um pouco nessa primeira rodada, como é que vocês lidam assim com essa lacuna entre a realidade que se impõe e que é super desafiadora e às vezes até né, assim, coloca a gente para baixo, a gente tem derrotas e tal. Com essa realidade, como que é lidar com essa realidade, com a lacuna que existe entre essa realidade e projetar o futuro, sonhar com o futuro, sonhar um futuro melhor? Então, queria começar com essa provocação e talvez assim, quando você pensa no futuro, o que são os 3, 4 traços que você gostaria de ver que é diferente de hoje? Sei que é meio amplo assim, mas é só para colocar a bola em jogo e depois a gente tenta enraizar um pouco mais a conversa. Quem quer começar? Não pensei aqui. Pode seguir assim? Pode ser, Amanda? Por favor. Boa tarde a todos. Eita, que finalzinho de evento, o pessoal já está cansado. Boa tarde, gente. Primeiro eu quero agradecer esse convite do Imaflora para estar aqui, começar também com a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, uso óculos, estou com um conjuntinho crochê, tênis branco. Vim de Ribeirão Preto, porque minha vida está uma loucura, e já falando de futuros, eu até me emociono, porque vou compartilhar com vocês a concretização de um sonho. Minha vida está uma loucura, porque em 25 dias eu vou mudar de país. Eu fui aceita no mestrado internacional na London School of Economics, LSE, com bolsa 100% do governo do Reino Unido.
O futuro. Mas isso é muito doido, porque para mim, começar a pensar em futuro e acreditar que eu poderia chegar, que eu poderia sonhar, que eu poderia construir, foi romper barreiras, porque eu sou da Brasilândia, que é uma das maiores periferias da Zona Norte de São Paulo. E para quem é de Quebrada, para quem é periférico, a gente não tem futuro, a gente tem o presente e as urgências e emergências do agora, tipo a sobrevivência. Tem alguém que é de periferia aqui? 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Num evento de mais ou menos o quê? 100 pessoas? Então, a gente já entende quem são as pessoas que hoje podem pensar em futuro. Quem são as pessoas que, numa quinta-feira, podem parar para celebrar. E acho que isso também atravessa a minha própria visão de futuro. Eu sinto que, para sonhar, eu precisei fechar os olhos para a minha realidade, criar um mundo paralelo, onde, principalmente através da espiritualidade, e eu acredito em Deus, em Jesus, sou cristã, onde eu precisei moldar um outro universo e me permitir sonhar. Só que, fazendo as intersecções entre a pauta climática e as pautas do movimento negro, a pauta climática, por muito tempo, ela ficou muito distante, ela foi muito elitizada, ela foi muito acadêmica, ela foi muito técnica, ela foi muito incoerente com a realidade. Como que eu vou pensar daqui 30 anos se a gente não sabe o que a gente vai jantar? Ou como vai pagar o aluguel que vence na semana que vem? Ou quando vai pagar a conta de luz que acabou de ser cortada? Então, eu sinto que, muitas vezes, para as pessoas periféricas, que vêm de onde eu venho, pensar em futuro, começa pensando no agora. E conseguir criar e projetar, a gente precisa romper com a nossa própria realidade e se permitir sonhar. E quando a gente fala em mudanças climáticas, eu sinto que a gente está numa crise de sonhos. De, muitas vezes, não conseguir pensar e sonhar com um futuro próspero. Porque é isso, a gente sente ansiedade climática. Só de ouvir o nome, meu coração fica assim, ó, Meu Deus, será que a gente vai ter um futuro? Será que dá para ter filho? Vou colocar uma criança no mundo? Olha só o colapso ambiental que a gente está vivendo. Só que também essas inseguranças e essas ansiedades e esses medos partem de um lugar que a gente não está conseguindo projetar e criar um futuro otimista, um futuro sustentável, um futuro que realmente consiga diminuir a desigualdade social, garantir alimentos para toda a população, possibilitar acessos e políticas públicas básicas para todos. Eu costumo dizer que eu sou uma realista otimista, porque eu entendo como a realidade é, mas eu também gosto de criar essa realidade. Tem até essas frases prontas que eu fecho os olhos, repito para mim todas as manhãs para manter a energia alta, que é: sou grata pela vida que tenho enquanto construo a vida que sonho. Porque se a gente for apenas olhar a realidade e aceitar ela, a gente não vive. A gente fica triste, depressivo, a gente olha para as nossas políticas, você vê a pele da devastação, você vê o Congresso. Aí a gente recebe uma notícia de que talvez Bolsonaro seja preso e fala, yes! É um mix de felicidade e tristeza. Mas eu sinto que a gente precisa aprender a voltar a sonhar. E, para mim, esse sonhar, ele passa por 3 lugares. E aí, respondendo essa pergunta, o que eu espero que tenha realmente nesse futuro que a gente precisa começar a construir a partir de agora? Como que a gente cria espaços realmente diversos? Onde, quando eu fazer uma pergunta, quem vem de Quebrada, a gente consiga ter mais multiplicidade de mãos levantadas. Investindo em educação, investindo em cultura, investindo em lazer. Principalmente a população que está na periferia está tão cansada, tão exausta, que a gente não tem nem tempo mais de celebrar, de cantar, de dançar, de respirar. Porque a gente está num corre tão rápido, num ritmo tão acelerado, que é para garantir a sobrevivência. E a gente rompe esses lugares, na minha percepção,
através da educação. Para eu estar aqui com vocês hoje, eu tive acesso à educação. Eu tive pais que investiram pesadamente nos estudos. Minha mãe sempre fala, Gisleide, Amanda, podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Segundo ponto, a gente precisa criar espaços onde temas sensíveis possam ser trazidos, onde o incômodo seja gerado, mas a gente consiga progredir, evoluir enquanto sociedade. É a mesma coisa que eu perguntar. Quantas pessoas negras tem nesse espaço? Se você é uma pessoa negra, levanta a mão. Agora eu quero que vocês olhem. Quantas pessoas negras tem nesse espaço? Não dá para a gente discutir futuro sem pensar nas pautas de raça. Sem pensar em quantas pessoas negras estão ocupando espaço. Mas não apenas um espaço de participante ou de visibilidade no palco, mas espaço de tomada de decisão. E aí a gente volta para o outro ponto. Como que a gente fortalece pessoas pretas no nosso Congresso? Através da educação. E o último ponto, que para mim é o que mais me encanta, que mais me ilumina, que mais me brilha os olhos, é a gente voltar a olhar para a nossa espiritualidade, independente dela qual seja. Muitas vezes, o que deu o fôlego para a gente continuar lutando foi a nossa fé. Seja a fé em Jesus, no meu caso, seja a fé nos orixás, para as pessoas de religião de matriz africana. E a gente vive numa sociedade que está cada vez mais silenciando a nossa fé, trazendo a realidade e nos impedindo de sonhar e de criar o futuro que a gente quer viver. Porque a realidade como está posta, ela é tão dura, ela é tão cruel, ela é tão perversa, que a gente só quer continuar sem tempo para pensar, refletir e sentir. Então, acho que, respondendo essa pergunta e já passando o microfone, o futuro que eu desejo é um futuro que a gente tem acesso à educação. É um futuro onde eu possa ver cada vez mais diversidade de corpos, de raças, de classe, de gênero, nos espaços de tomada de decisão, e que a gente tenha um lugar para cultivar nossa espiritualidade. Porque falar de fé é falar de dança, é falar de celebração, é falar de sorriso, é falar de perseverança, é falar de sonhar. Obrigada. Super, adorei. Obrigado, Amanda, foi muito legal. Obrigado por compartilhar, muito legal mesmo. Vamos passar, Karina? Vamos sim. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito feliz de estar aqui também. Estou até assim, tão inspirada pela Amanda, que estou até pensando como que eu corroboro com esse futuro e acrescento essa visão de futuro. Porque, gente, foi uma fala muito incrível. Eu queria parabenizar a Amanda, realmente, do coração. A autodescrição. Primeiro, então. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Estou vestindo um vestido meio bege, tem uns brilhinhos, uma sandália, e finalmente sentindo o calor em São Paulo. Porque está frio demais. Cheguei de Brasília achando que ia pegar frio aqui, me descobri que existe um veranico aqui. Difícil falar de futuro, Maurício, fiquei pensando tanto na sua pergunta. E foi interessante quando a Amanda estava comentando, a gente até fez uma troca aqui, porque essa prêmio que ela ganhou de poder fazer o mestrado na Inglaterra, eu tive a sorte de passar pela mesma trajetória dela 20 anos atrás, com a mesma bolsa do University of Sussex. E também foi quando eu queria fazer, na época, sou administradora de profissão, trabalhava com negócios, e, enfim, empresas, e fazia reestruturação de empresas. E eu fui para a Inglaterra para estudar desenvolvimento social, e foi minha mudança. Né? E aí, quando você falou, me veio uma coisa que vem recorrentemente, que me faz sempre pensar sobre futuro, porque, na entrevista final, o entrevistador me perguntou assim, mas onde você quer estar lá na frente? Né? Para que você quer fazer desenvolvimento social se você nem está trabalhando com isso? Né? Era jovem. Aí eu falei, não, porque eu sonho que
que o Brasil tinha que ter um lugar, um ministério, um lugar para falar de desenvolvimento sustentável, porque eu não encontrava isso difícil falar nas universidades, era difícil achar onde estudar isso. Você tinha que ir para a economia, você tinha que ir para a sociologia, você tinha que ir mas você não achava um lugar onde você podia conversar, não entre pares, mas entre diferentes, para tratar do assunto. E eu lembro que eu falei isso e falava, nossa, não sei nem por onde isso vai passar. E a minha trajetória foi toda de buscar esse lugar do desenvolvimento sustentável, de como você conversa entre diferentes e produz soluções que se convirjam num lugar comum, num ponto de... Né? E, quando eu penso sobre isso, foi passado, mas era uma visão de futuro que até hoje me motiva e me empurra à frente. Né? E aí, olhando assim, o que me inspira quando eu olho para frente, eu acho que é a nossa capacidade de poder construir esse tipo de diálogo, de poder abrir os horizontes, não só do que nós entendemos enquanto socioambientalistas, ou enquanto administradores, enquanto mães, enquanto tantas coisas que somos, mas a nossa capacidade de poder interagir no diferente. Eu acho que a gente está sendo hoje muito provocado pelas polaridades a tentar estar num grupo que nos dá um pouco de conforto. Mas a busca do futuro ela passa inevitavelmente pelo desconforto de buscar essas ora sinergias, ora consistências, mas a gente precisa achar os pontos de convergência. E eu acho que é isso que me inspira para o futuro, buscar e encontrar em pessoas tão diferentes como você acaba de conhecer, ou que você conhece há muitos anos, esse lugar onde você pode construir esse tipo de espaço. Porque as capacidades, os conhecimentos, tudo que vem, né, que pode vir e deve vir da política pública, que pode vir e deve vir das famílias, dos nossos relacionamentos, do que a gente constrói, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente ressignifica a natureza, tudo parte de um princípio comum, de você poder saber abrir a sua capacidade de escuta e se pôr numa posição de desconforto. Eu tenho falado muito sobre isso enquanto hoje onde eu estou, porque hoje estar na política pública significa estar em constante desconforto. Em constante desconforto entre o presente, pensar o futuro e tentar criar caminhos para aquilo realmente perseverar. Quando você olha e fala assim, o que eu vou fazer da bioeconomia, que é meu tema, daqui 10 anos, daqui 30 anos, eu consigo enxergar um monte de coisas que eu consigo ver acontecer, consigo ver pessoas se movendo nessa direção, mas consigo ver tantas barreiras que a gente precisa superar, e eu só vejo que isso vai ser possível com esse coletivo. Então, o que eu queria acrescentar é essa visão de futuro que passa por tudo isso, da educação, da saúde, do respeito às práticas socioculturais. Esse é um outro tema que o Brasil realmente, isso sim eu queria ver acrescentar, que a gente pudesse, de fato, admirar essa diversidade que a gente tem a sorte de ter nesse país e usar isso como um princípio, inclusive, do nosso protagonismo, a capacidade de construir no diverso. Né? E isso é a biodiversidade, isso é diversidade de povos, isso é diversidade de conhecimento e de pensamento. Né? Então, eu queria só colocar esses pontos nessa visão de futuro que a Amanda já brilhantemente começou a construir aqui. Obrigada. Valeu, Karina. Muito bom. Começamos super inspiradoras as falas aí. Luiz, passa a bola para você agora. Valeu. Boa tarde. Tá ligado? Tá? Obrigado. Boa tarde. Luiz Fernando, eu sou um homem branco, magro e alto, de 54 anos, cabelo grisalho quase branco. Ontem eu cortei o cabelo e fiz a barba para vir aqui. A galera das antigas do Imaflora vai entender o que isso significa. Estou usando um sapato preto, uma calça jeans e uma camisa azul meio quadriculada. Bom, primeiro agradecer o convite do Imaflora de estar aqui. É uma felicidade enorme e faço das palavras do Maurício as minhas sobre o que Imaflora significa para a minha vida, para o meu coração, para a minha mente. Não preciso falar muito disso, mas é a escola, uma escola da vida profissional e de muito carinho, amor, visceral, uma coisa assim, não sai da gente. Então, fico super feliz de estar aqui. Quero agradecer pela homenagem que foi feita ontem, para mim, as pessoas que fizeram parte dessa história. Não pude estar aqui, mas quero agradecer do coração por tudo isso. Eu vou falar bastante aqui a partir Lá na SOS Mata Atlântica, além de diretor executivo, eu sou diretor de conhecimento, então eu leio muito.
o que a ciência nos aponta. Então, eu vou começar o que a ciência nos aponta para o futuro, e daí a ciência ligada à natureza, aos sistemas biofísicos, né? Não vou falar do futuro social e político, que é uma praia que eu não entendo, mas o que a ciência... E isso vale para o mundo, para o Brasil e para a Mata Atlântica, que eu acho que a Mata Atlântica é um lugar bem interessante, estava falando com o André sobre isso, sobre esses desafios do mundo, que ela tem um futuro de sucesso e um futuro de extinção. Mas, assim, a ciência aponta que no mundo ambiental a gente está numa trajetória de colapso dos serviços ecossistêmicos, dos principais sistemas ecológicos do planeta. Muito perto. A gente consome mais o planeta todo ano mais rápido. Que dia que está caindo isso, Maurício? Lá para julho, agosto, né? Agosto, cada dia mais perto. Então, a humanidade pressiona o planeta e a gente está numa trajetória de muita pressão e degradação, que esses serviços ecossistêmicos podem colapsar e comprometer muito, primeiro, a vida do planeta e a qualidade da vida. Esse é o caminho, é a trajetória que a gente tem para os principais biomas brasileiros. A gente está em trajetórias parecidas em diferentes graus, né? A Mata Atlântica foi aquele que foi mais destruído. A Amazônia é o que mais sobrou, mas a Amazônia também corre o risco de entrar num ponto de não retorno. Embora essa semana o IPAM tenha publicado um artigo que criou o termo da martelada, né? Não é o ponto de não retorno, ele pode ir e voltar. Mas, enfim, então estamos nesse caminho, e isso é extremamente complicado. Porém, o planeta, a vida não vai acabar. A ciência não fala, não tem futuro. Hoje tem pessoas que falam, não há futuro. Há futuro. Vai haver futuro. O futuro sempre existirá, sempre. O problema é que esse futuro vai ser muito diferente, a vida no planeta, em função desses problemas ambientais que a gente vai ter, e ele vai ter efeitos muito desiguais sobre as pessoas. As das periferias vão sofrer muito mais do que as pessoas que estão num lugar de conforto e segurança. Então, o recado é, estamos numa trajetória de colapso ambiental, não é o colapso da vida, não é o fim da vida, pode ter filho, mas isso vai ser muito desigual e vai ter muitos impactos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, a gente nunca teve tanta informação para tomar decisões. Dados, capacidade de prever e modelar cenários. São exercícios, né? A gente vai errar nesses modelos, mas a gente nunca... Isso é muito rápido. Há 20 anos atrás, as metas que foram colocadas aí no planeta, no Brasil, foram feitas em papel de pão. Guardanapo ali, vamos fazer umas continhas, quanto tem que restaurar, quanto tem que não sei o quê. Hoje a gente tem capacidade computacional, inteligência, então a gente nunca teve, como humanidade, tão bem preparada para tomar decisões. Essa é a primeira mensagem positiva. A segunda é que a ciência aponta que a gente pode enfrentar esses problemas. O relatório síntese do IPCC fala, nós temos capital, tecnologia e ciência para chegar em 1,5 graus. É possível. Isso eu tenho insistido muito nas minhas falas. É possível, é uma escolha. Tem que dar cavalo de paus, tem que mudar os poderes, não é algo impossível, mas as pessoas e a juventude têm que entender que é possível. Não é o apocalipse como algo definitivo, inalcançável. Então, nessa rodada, eu queria passar essas poucas mensagens, e eu acho que uma coisa que me motiva muito para o futuro, meus filhos têm por volta de 20 anos. Né? Então, essa realidade que a Amanda aponta aqui, né, de quem somos nessa sala, o mundo dos meus filhos é muito diferente. A cabeça, a desigualdade é igual. Mas o meu filho mais velho estudou na Unicamp, e a minha irmã mais velha estudou na Unicamp 40 anos atrás. É uma universidade completamente diferente com quem meus filhos convivem na universidade. E esse é um futuro que eu acho que nos anima. Né? A gente está vivendo uma transformação, tudo que a gente vê aqui na sala mostra essa desigualdade, o Brasil é extremamente desigual, ainda é o país que mais mata negro, jovem, ambientalista, mulher, entre os mais do mundo, mas eu tenho uma grande convicção que essa mudança geracional, dessa geração que meus filhos me dão dura em casa,
porque eu sou machista, homofóbico e racista. Nasci nos anos 70. Essa é a minha matriz. Eu já acho que é uma coisa fundamental eu reconhecer que eu sou, e que essa é a minha matriz, e que isso precisa mudar. Isso já é um passo gigantesco, a gente perceber essas coisas e ver as mudanças acontecendo. Então, acho que o futuro é muito promissor se a gente empoderar essa juventude e dar condições para elas disputarem os passos e participarem das decisões, porque um futuro ele vai ter impactos, nós já estamos nessa trajetória de mudança, mas ele é possível. O que eu entendo, hoje não falta comida no mundo, sobra. A gente perde comida, joga comida fora, desperdiça comida. O problema do mundo é estocar alimento, não é produzir alimento. A fome é por causa de guerra, pobreza, violência, etc, etc. Isso por muitos anos. Não tem, vai acabar a comida, a gente vai ter fome. Isso é um problema político, não é um problema de produção. Vou parar por aqui. Obrigado. Muito bom. No começo da fala do Luiz Fernando, eu estava me preparando para fazer aquele comentário assim de que quanto mais a gente vive, menos otimista a gente fica, né? Porque as pessoas jovens têm um futuro longo, tem que ter um realismo, otimismo, né? Mas no final você fechou de forma otimista também. Acho que essa que é a pegada, né? A gente quer que todo mundo aqui saia com uma toada na cabeça de otimismo, de que vai dar certo, né? De que tem caminhos. Super legal. E hoje, inclusive, só compartilhando com vocês, eu participo de um grupo que teve reunião hoje, que estava falando, né, tem a coisa dos tipping points, né, os pontos de virada, né? E tem um grupo super interessante estudando os pontos de virada positivos, né? Então, quais são as intervenções políticas, econômicas, sociais que precisam ser priorizadas, porque ali pode dar um salto, enfim, para enfrentar os negativos, né? Então, acho que tem caminhos, é uma questão realmente de decisão política de para onde seguir. Muito bom. Eu queria continuar essa conversa descendo um pouco mais. Eu acho que vocês pintaram aí, vocês colocaram para fora como que vocês pensam o futuro, e acho que foi uma delícia de escutar para mim, pelo menos. Eu queria trazer agora um pouco, buscar na experiência de vocês, e cada um tem uma experiência. Aliás, mas vocês três têm um ponto em comum. Ou estudaram ou vai estudar na Inglaterra, né? Sei se foi um critério para formar o painel. Mas... Eu fui graças ao Maurício. Se não fosse ele, eu não teria ido. Foi um presente que eu ganhei dele. Do Imaflora, você, né? Do Imaflora, do Maurício. Obrigado. Mudou a vida da família inteira. Vai ser demais. E fui lá te visitar, inclusive. Vai ser demais, Amanda. Então, cada um tem uma experiência de vida bem diferente, né? Ainda que militando num meio comum, cada um tem uma bagagem, cada um de nós, né? Mas acho que é legal a diversidade que a gente tem aqui no palco. Então, o que eu queria agora, eu vou direcionar meio que individualmente primeiro, começando por você de novo, Amanda. Assim, tenta trazer para a gente, compartilhar com esse grupo aqui, algumas coisas que tem te brilhado o olho, assim. Seja lá no seu trabalho na Perifa Sustentável, em todos esses grupos que você participa. O que você tem visto, seja da geração jovem ou de outras coisas que você está observando, assim, o que são, assim, sei lá, inovações ou caminhos ou tendências? Fala, putz, isso aqui tem um potencial transformador legal. Isso aqui me motiva a seguir, assim. Compartilha com a gente, aí depois eu vou perguntar para a Karina a mesma coisa, numa perspectiva agora da sua experiência de políticas públicas e governo. Vou perguntar para o Luiz Fernando a partir da perspectiva que eu sei que também você é um estudioso do papel da sociedade civil, né? Então, um pouco na perspectiva da sociedade civil, do papel da sociedade civil. Mas vamos tentar trazer algumas coisas concretas. Vocês já compartilharam um pouco coisas que energizam vocês, né, para o futuro, mas coisas assim, eu estou vendo um negócio ou algum tipo de nova governança ou de nova forma de se organizar, sei lá. O que vai vir? Vamos ver o que vem dessa provocação aqui. Ótima pergunta, Maurício. Enquanto eu te escutava, eu
lembrei de uma história que eu quero compartilhar com vocês. O ano era 2019, eu era estagiária de projetos estratégicos numa multinacional japonesa e eu era voluntária do Engajamundo, que é uma organização de jovens que atua para fortalecer a juventude brasileira para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão. E era uma realidade assim muito paradoxal, que eu ficava, meu Deus, porque pela empresa eu tinha um salário que naquele momento era bom para uma jovem estagiária, e um VR maravilhoso. Eu adorava usar o VR para comer. E, por outro lado, pelo Engajamundo, eu participei da COP, fui para Katowice, na Polônia. Era quando o Bolsonaro tinha assumido assim, um universo paralelo, horroroso. Então, a gente estava fazendo vários grupos de engajamento para ir até Brasília, falar com deputados para voltar a CNODES, que é a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, estava me sentindo poderosa. Falei, uau! Nessa mesa também estou me sentindo poderosa, porque o Imaflora tem mais tempo de vida do que eu, gente. Eu tenho 28 anos. E aí, eu estava num lugar doloroso, porque, por um lado, eu tinha sustentabilidade financeira, um VR maravilhoso. E, por outro lado, eu estava fazendo o que eu acreditava, o que brilhava meus olhos, o que fazia meu coração suspirar. Assim. E eu achava que aquilo era uma falha dentro do sistema, que depois, quando eu me formasse, estava no último ano da faculdade, eu deveria voltar para o sistema, achar um emprego, ou continuar no emprego, construir carreira numa multinacional e seguir a minha vida. E aí eu lembro que dentro desse lugar de inconsistência, incoerência, dor, eu parei para sentar com os meus pais e falei, pai, mãe, eu quero conversar com vocês. Eu estou me sentindo muito triste, muito infeliz. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Eu quero ter tempo para estudar. Eu sempre fui muito nerd, eu gosto de estudar. E eu levantava às 5 horas da manhã, ia para a faculdade, à tarde ia para o estágio, à noite fazia as coisas do Engajamundo, chegava em casa 1 hora da manhã, levantava às 5 horas da manhã, repetia todo o ciclo. Final de semana, eu fazia as coisas do Engajamundo, os trabalhos da faculdade, e não tinha tempo de respirar. E aí eu chamei meus pais para conversar e falei, eu quero sair do emprego, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. E eu lembro que o meu pai, ele olhou no fundo dos meus olhos e ele falou, Amanda, dinheiro para passagem e comida dentro de casa não vai faltar. Então pode seguir seu sonho. E aí a minha mãe falou, surucucuzinha, mas quando acabar esse ano, você vai ter que voltar a trabalhar. Minha mãe me chama de surucucu. É o jeitinho carinhoso dela falar que me ama. E aí, aquele momento foi a validação que eu precisava para acreditar que era possível. E aí, eu também quero demarcar um lugar de vantagem social, de ter um pai presente que me possibilitou caminhar em direção dos meus sonhos. E, naquele momento, eu não sabia que aquilo era o meu grande sonho, mas era o que fazia os meus olhos brilharem. Que acho que dentro da nossa sociedade, às vezes, a gente esquece de encontrar o que nos cativa, o que nos motiva, o que nos alegra. Eu gosto muito da palavra entusiasmo, porque ela significa Deus em nós, Deus brilhando através de nós. E aí, eu lembro que eu saí do trabalho, ninguém entendeu nada, eu ia ser promovida, mas eu não queria. E foquei no Engajamundo. Foi um processo também de me reconhecer enquanto mulher preta, periférica, e sentir valor nisso, porque antigamente, principalmente para as pessoas mais experientes, falar que você é periférico é um sinônimo de empobrecimento. Então, meus pais não falavam que eles eram da Brasilândia, eles falaram que era da freguesia do Ó, que é um bairro vizinho um pouco mais elitizado. E aí, quando eu entendi esse valor, eu comecei a bater o pé e falar, eu sou uma mulher preta, periférica, e começar a fazer mais do que eu já estava fazendo com o Engajamundo, minha vida fez assim, ó, tchum! Ela transbordou. E aí eu entendi que era lá onde eu queria colocar minha energia, porque eu tive a possibilidade de sair da periferia e voltar. Porque nessas andanças, até dentro do Engajamundo, dentro daquele contexto,
eu percebi quem que eram os meus pares. Pessoas brancas, da classe média alta, que estavam fazendo um trabalho voluntário. Que é hoje o desenho de São Paulo. Quem pode fazer trabalho voluntário na faculdade? São pessoas que já têm minimamente as necessidades básicas cumpridas. E aí, foi no momento que eu passei num programa internacional, volto com o objetivo de criar o Perifa Sustentável, porque eu queria que aquilo que estava brotando dentro de mim expandisse, e eu queria ver mais pessoas como eu, também ocupando os espaços que eu estava ocupando. Gente, eu caminhava pelo Congresso, eu achava chique. Eu falava, uau, gata garota, poderosa. Mas eu também sentia a dor. Eu falava, cadê as pessoas parecidas comigo nesse espaço? É a mesma coisa de estar aqui. 30 anos, uau, poderosa, uma mesa assim, de pessoas que foram para a Inglaterra e vão. Mas eu também sinto dor quando eu pergunto quantas pessoas pretas estão aqui e eu vejo 6 mãos levantadas. E aí eu questiono, tá, qual que é o caminho de futuro? Para onde a gente pode ir? O que a gente pode criar? O que a gente pode fazer? E, às vezes, eu sinto que a gente está deixando complexo temas que deveriam ser simples e fáceis da gente dialogar e da gente realizar e da gente implementar, trazer para a concretude. O que é necessário para a gente criar esse futuro? O que é necessário para a gente fazer com que o que a gente sonha vire a realidade? Quem são as pessoas que a gente precisa conversar? Quem são os investidores que a gente precisa convencer? Quem são outras pessoas que a gente precisa puxar para perto de nós para abrir espaços, para abrir caminhos, para abrir brechas dentro desse sistema que a gente, de fato, possa criar algo sustentável? E aí, respondendo essa pergunta, os caminhos que eu vejo, eu vou ser bem provocativa aqui, porque é isso, eu sou ativista. O caminho que eu vejo de futuro é vocês, enquanto pessoas brancas que tiveram acessos, entendendo quem são as pessoas pretas que estão na rede de vocês, que vocês podem puxar para perto, que vocês podem mentorar, que vocês podem oferecer um curso, que vocês podem mostrar uma possibilidade de caminho, dar uma dica da outra, que vai fazer a carreira dessa pessoa ser acelerada, para que 5, 10, 15 e 20 anos a gente veja essas pessoas também em lugares de tomada de decisão. Porque quando uma pessoa preta chega nesses lugares, a gente nunca chega sozinha. Quando eu comecei a criar consciência racial, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o meu território, criar uma ONG, fazer projeto, fortalecer a juventude preta periférica de São Paulo, para que a gente comece a pautar políticas climáticas e cobrar que a nossa periferia seja sustentável. Isso numa escala mínima. Agora, imagine uma sociedade onde a gente tem pessoas que estão na base, que vão chegando em lugares de transformação sistêmica. A gente vai, sim, conseguir criar um mundo onde ele vai ser inclusivo, participativo, popular e regenerativo, ou além de sustentável, regenerativo, onde a gente vai trazer as pessoas para perto, convidar para o diálogo, apontar temas incômodos, mas ter a humildade de olhar no olho e falar que é possível. Como o Luiz trouxe, é possível. Super, obrigado. Obrigado pela provocação. Da minha parte, aceita. E vamos nessa. Acho que é super importante provocar mesmo. E acho que o nosso papel aqui é esse, né? Nossas responsabilidades. Eu me sinto assim, como líder de uma organização, com nível de responsabilidade para apoiar essa transição, de ser aliado dessa transição muito grande, né? Então, acho que a gente tem essa responsabilidade e tem que fazer, abrir caminhos. Isso aí. Valeu. E você, Karina, o que brilha seus olhos e o que você compartilha com a gente um pouco sua experiência lá e que de legal. Você enfrentou um monte de pepino que todo mundo aqui sabe, né? Que o governo não é as mil maravilhas, tem um monte de abacaxi, a gente já sabe. Mas e as coisas assim que você, putz, aqui tem um caminho bacana, se é que teve, né? Alguma coisa assim. Tem que ter, né? Senão a gente não estaria todo esse tempo lá. Tem que ter muita resiliência,
né? E tem que manter muito forte essas visões, porque, de fato, pode, né, uma estrutura nova. Então, só compartilhando, eu também não sou da política pública, passei a ser da política pública 2 anos e meio atrás, né? Então, também venho da sociedade civil, venho de outros campos, e, como muitos aqui devem imaginar, é um descobrimento. Saber como você pode, né, assumir tanta responsabilidade em termos de, né, direcionamento de políticas públicas, e como conduzir isso no mundo que você está, né, fazendo aquilo que eu falei na fala anterior, né, diálogo com pessoas muito diferentes, pensam muito diferente, e construir consenso. Construir consenso de que é possível, trazer para uma visão de que a gente consegue convergir. E acho que essas foram grande parte da onde eu vi, onde brilhou meu olho. Foi conseguir encontrar, na construção de políticas públicas, esses pontos que brilhavam junto, que ressoavam junto, quando a gente falava assim, não, dá para pensar uma economia diferente disso que está sendo falado, dá para pensar que a sociobioeconomia é para todo mundo, que é de povos e comunidades, dá para falar que a gente pode fazer uma política econômica juntos, dá para falar que a política ambiental vem a contribuir e vem transversalmente impulsionar como que se pode fazer. Então, falar que isso foi, para mim, uma das coisas que me permitiu ficar, e ficar até hoje, nesse processo. Trazendo um pouco da experiência, né, eu assumi uma agenda nova. Então, vocês imaginam, num momento de reconstrução de políticas, onde um monte de coisa é prioridade, um monte de coisas tem que refazer, tem que dialogar com muita gente, assumir um campo de uma política que ninguém entendia exatamente. Não sei aqui fazer... Alguém que sabe o que é bioeconomia aqui? Olha só, gente, não, que mais ou menos, né? Estamos todos no processo de construção. Então, assim, saber o que é bioeconomia, eu que sou responsável pelo tema, se eu disser que eu sei 100%, estaria enganada. Aqui é o campo também da humildade, de dizer que a gente está construindo, né, uma visão de como trabalhar uma economia a partir da nossa biodiversidade. Como fazer isso sem que isso gere e agregue a esses serviços ambientais que estão degradando? Como fazer disso um caminho positivo? Como trazer uma economia que seja regenerativa no campo, mas que seja capaz também de gerar renda, porque, senão, a gente também está sonhando sem concretizar, né? Então, estamos construindo um contorno dessa bioeconomia. Então, eu vi, assim, falando de pontos de luz que eu vi nisso, né? Eu acho que o ano passado foi muito importante, num contexto político internacional completamente diferente, a gente sentar com 20 países e falar que a gente consegue definir 10 princípios para o que é bioeconomia. O G20, né? O Brasil, na presidência do G20, colocou um grupo de trabalho, a gente começou aquilo falando, não sei onde isso vai dar, mas a gente queria chegar num acordo mínimo. E foi interessante que a gente conseguiu, né? Eu participei muito dessas discussões junto com o Itamaraty, junto com a agricultura, junto com indústria, junto com todo mundo, e a gente viu que a gente conseguiu chegar em algo que, pelo menos, conseguimos ter pilares do que a gente está falando. Ainda tem muito a construir. Mas eu acho que aquilo me deu um gás, porque isso também permitiu que a gente conseguisse falar dessa economia, não só com a bioeconomia que cada um pensa, né? Um pensa que a bioeconomia é bioenergia, o outro pensa que é uma economia basicamente circular, e ela é um princípio de tudo isso. Mas a gente conseguiu, nessa discussão, colocar uma coisa que, para o Brasil, é muito importante, e acho que todo mundo que está aqui deve defender isso, que é que as economias que estão na floresta, de povos e comunidades tradicionais, de povos indígenas, dos segmentos todos de comunidades, quilombolas, agricultores, que eles fazem, sim, parte dessa bioeconomia. Para que isso foi uma conquista, porque era um termo de disputa entre todos nós na sociedade. Eu mesma era reticente de se cabia ou não, mas batalhar para que isso fosse visto como uma parte integral foi muito importante. Então, eu acho que isso foi uma conquista que agora a gente tem que manter, né? E agora, na COP30, nesses outros espaços multilaterais, a gente reforçar esse compromisso que foi feito lá. São muitas mãos, às vezes você se frustra, às vezes um espaço se fecha, o outro se abre, mas é isso, você encontrar sempre esses grupos que estão ali munidos desse compromisso de avançar essa agenda. É uma construção de longuíssimo prazo, é como falar da
emergência climática. A gente, ano a ano, vai na COP e discute. Né? Esse ano, a gente tem o ano da implementação, e a gente vai discutir o ano da implementação esse ano, e vai discutir no próximo, e vai discutir no próximo, porque cada vez a gente vai ter que avançar na nossa ambição, que ainda está muito aquém. Mas a gente também quis trazer, por exemplo, o tema de bioeconomia como um tema que agora, pela primeira vez, vai estar sendo discutido de fato dentro da estrutura de clima. Não como mais um tema ali, mas como uma estratégia mais transversal de tratar de como você trabalha uma economia da floresta, uma economia das águas, uma economia da natureza, positiva em natureza. Não vou entrar nos detalhes, mas isso é uma coisa que moveu. Acho que outra coisa que é sempre o meu campo do coração, embora toda a bioeconomia é muito ampla, o campo do coração sempre é a sócio-bio, não tem jeito de não falar, porque essa foi a motivação, o que eu vim para o governo foi para criar políticas do que eu, na sociedade civil, não conseguia fazer. Essa é a verdade. Né? Foi porque a gente ficava tentando fazer crédito e a gente conseguia fazer 20 projetos e ficava feliz, mas eu quero projeto para 8 milhões de pessoas. Né? Que são o número de povos e comunidades que a gente tem. Eu quero ver a política de inovação chegar para permitir que a gente possa ter jovens engajados numa nova geração, olhando para a floresta como uma fonte de inspiração, de trabalho, assim, ressignificando tudo isso que está aparecendo no mundo, a fronteira tecnológica, IA e todas essas coisas. Você quer ver tudo isso refletido de alguma forma na sua vida, mas dentro daquele contexto que você está. E como você faz isso se você não consegue ter acesso a nenhum tipo dessas políticas? Então, eu acho que é isso que me move dentro do governo, é isso que eu estou buscando fazer dentro da secretaria, conectando várias dessas coisas que a gente tenta fazer como sociedade civil, a gente inova, a gente põe, a gente tem que ir lá, e eu recebo todos vocês aqui falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente tenta coordenar para que as políticas, de fato, cheguem. Então, uma coisa que é meu compromisso é que a gente consiga, de fato, chegar com as políticas no território para as pessoas que estão lá. E a sócio-bio, para mim, é o coração de tudo isso. Então, é onde brilha meu olho. Na semana passada, a gente estava com 150 representações, a gente passou 1 ano e meio construindo um plano de bioeconomia, de sociobioeconomia. Né? Tem o de bioeconomia, mas o solo da sociobio. Passou 1 ano. Alguns de vocês provavelmente participaram em etapas disso, foi, voltou. E aí, quando a gente chegou no final, ver todo mundo assim, se reconhecer naquilo, para mim, é parte daquilo que eu falo, você construir com as pessoas, que às vezes são diferentes, mas pensam, querem convergir, faz disso um produto fantástico. E é óbvio que a gente faz um plano e fala assim, tá bom, o plano está lá na gaveta, vai ser publicado, bonito. Mas, no fim, o que você quer é que ele aconteça. Então, é as políticas que a gente agora vai implementar, as ações, os projetos, os programas que estão vindo, que eu acho fundamental. E aí vem o último ponto que eu queria colocar, porque quando eu estava à frente de uma organização da sociedade civil, a gente constrói uma visão. Né? A gente pode ir no governo, você constrói uma visão, mas você não sabe se você vai. Você tem 4 anos, no máximo, você não sabe, né? E você tem que pensar que você está construindo políticas não daquele governo, mas para o Estado. Políticas que vão ficar independente de onde estão. E acho que essas são as coisas que a gente levou e que me motivaram nessa jornada agora da política pública. Buscar construir coisas que, independente de como vai, nós vamos juntos, vamos enquanto sociedade, setor privado, setor financeiro, todo mundo que foi construindo junto, que vai ter isso internalizado dentro das organizações. As coisas mudam, a depender dos humores, mas essa essência, eu acho que foi construída e foi muito bem construída. Eu acho que, quando a gente faz isso, onde você estiver, aquelas ideias vão nos permear e vão nos mover à frente. Se a gente tiver que estar batalhando para que elas voltem a ser parte da política pública, a gente vai fazer isso também. Mas o mais importante é que a gente construa esse grupo que sustenta. Porque o que sustenta o trabalho lá, né, na política pública é o grupo que nos cobra, é a participação, é a construção junto e o implementar junto. Então, acho que são essas as coisas que me fazem... Ali, não vou falar de temas, mas eu posso falar de muitas coisas, mas acho que essas são as coisas mais bacanas. E, talvez, um último ponto, que é a capacidade de incidência que você pode ter no governo. Isso tem que dizer, porque, para quem a capacidade que você pode ter. Então, é com muito cuidado que você tem que estar nessa posição. Né? Porque você pode apontar para cada lado. Mas eu acho que, quando a gente tem essa capacidade de escuta, de trabalhar em conjunto, de levar não só a sua ideia, mas a ideia de uma construção coletiva, a ideia que traz os diferentes para pensar, aquilo se solidifica. Eu acho que é isso, talvez, que faça
a diferença para que as políticas que estamos fazendo hoje possam perseverar a despeito de para onde vai. Tá bom? Obrigado, Karina. Obrigado. E que bom, né? Assim, se todos os gestores de políticas públicas tivessem essa visão, né, de fazer a partir de agregar diferentes opiniões e principalmente das pessoas beneficiárias, né? Isso não é comum e acho que o seu perfil é muito esse, né? Então, parabéns por essas conquistas. Acho que o pessoal que está aqui, que é membros do Origens Brasil, se beneficiam disso, ou vão se beneficiar disso com a implementação dessas políticas. Então, super obrigado aí pelo seu esforço, esse tempo monumental que você teve por lá. E aí, Luiz, o que você tem visto aí de tendências e novidades que importam e que te animam? Eu vou falar as coisas que me animam, mais do que tendências. Assim. A primeira coisa, tem algumas coisas que me animam muito. A primeira é saber que o planeta Terra e o Brasil são lugares maravilhosos. E as pessoas do Brasil. Né? Então, cara, eu quero conhecer cada vez mais o nosso país e as pessoas do Brasil. Eu tenho muito para conhecer, isso é uma coisa que me anima muito. O Brasil é maravilhoso, é enorme e é incrível. Né? Em cada canto você conhece pessoas sensacionais. Um dos lugares que eu mais estou conhecendo o Brasil hoje é no podcast do Mano Brown, do Mano a Mano, viu, Amanda? O Homem Branco vendo a galera da periferia. E os episódios que eu mais aprendo são quando as pessoas da periferia estão conversando entre si. E o branco, óbvio que ele não sente, mas ele pelo menos consegue racionalizar. Sensacional. Mas então me motiva. A minha grande motivação hoje é conhecer o máximo possível a Mata Atlântica e os lugares dos biomas brasileiros. A minha meta hoje é conhecer as grandes árvores da Mata Atlântica. O meu plano há uns anos atrás era ver uma sequoia, que eu nunca vi. Daí caiu minha ficha, foi o Ricardo Cardim que fez essa ficha cair. Falei que para Califórnia, cara, tem uns jequitibá aqui que são um negócio gigantesco que eu não conheço. E quando você vê uma árvore gigantesca, eu fui para Porto Seguro há pouco tempo, vi vários pau-brasil enormes, né? Aquilo foi emocionante. Então, são coisas que emocionam, que têm me animado muito. Então, a natureza brasileira e as pessoas são uma coisa que me animam muito. Uma outra coisa que me anima muito é a possibilidade de aprender todo dia. E o trabalho que muitos de nós temos permite isso. Né? A gente aprende muito no trabalho, pode ser lendo um artigo na Science, mas no Imaflora eu aprendi muito entrevistando o trabalhador rural, colhendo cana, café e laranja, indo na casa dessas pessoas. O Imaflora proporcionou isso para a gente, que era jantar na casa do dono da fazenda e conversar com o colhedor ali, e na casa dele, ver o filho do cara, a esposa, a trabalhadora. E eu acho que a gente tem essa possibilidade de aprender sempre. No trabalho, na esquina, no busão, brincando com a família. E cada vez mais, e conosco, né? Cada vez eu aprendo mais com os erros. Não só meus, como que eu observo nos outros. E os acertos. Né? A gente aprende, eu acho que isso é uma motivação enorme, poder aprender. Acho que é uma coisa que mantém a gente muito vivo. Agora, sendo um pouquinho mais concreto, assim, é uma coisa que eu estava conversando com a Solange na hora do almoço, é uma motivação gigantesca participar de uma organização da sociedade civil brasileira. Eu acho que isso é um privilégio raríssimo. A sociedade civil brasileira organizada é uma das coisas mais poderosas do mundo. Né? O que a gente consegue fazer, as conquistas, são gigantescas. No executivo, no judiciário, no legislativo, localmente, lá em São Félix do Xingu, o Imaflora transformando lá no cantinho, a SOS restaurando tal lugar, ou cuidando do atol das Rocas. Eu acho que isso é extremamente motivador, a gente participar de uma coisa que a gente não tem noção do tamanho e da força. Isso me motiva demais. As pessoas super preparadas, essa mudança geracional que a gente tem de inteligência, de força, de incidência, de contatos. Né? Esse exemplo aqui do Imaflora, né? De reunir tanta gente aqui
tão importante, tão influente em várias camadas. Isso é extremamente motivador, e o que me deixa assim bastante tranquilo cada vez mais é saber o lugar da sociedade civil organizada. Porque por muito tempo eu, Luiz Fernando, carreguei no ombro que a solução do mundo e os problemas estavam nos nossos ombros. E a gente é a solução. E é uma solução que tem uma enorme responsabilidade, mas o nosso papel é provocar, é denunciar, é ter ideia, é ser ativista, é dar solução, é implementar a solução. Mas quem tem que resolver o problema é o Estado. São as empresas. A gente tem uma liberdade de errar. E a gente tem que ter essa tranquilidade como sociedade civil, de que a gente tem a possibilidade de errar para propor coisas. Isso é extremamente motivador. Muito motivador. A conta do SEG, o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, até o Renato fez conta, não está aqui, ó, do resíduo. É a melhor conta possível. O dado oficial é do inventário. Mas o SEG é a melhor conta que tem. Ela pode estar errada, mas ela influencia gigantescamente um monte de coisa. Né? Então, acho que essas são coisas que motivam demais. Hoje me motiva muito estar aprendendo na SOS Mata Atlântica, me motiva muito participar do MAP Biomas, que é uma coisa sensacional. Assim. Aqui são dezenas de cérebros, mentes, cabeças, paixões e corações, e é uma coisa, muitas gerações, juventude, programador, eu não entendo nada do que a galera está fazendo lá, e aquilo lá é extremamente motivador, é muito bacana. Enfim, não falta coisa para a gente se motivar e fazer, né? Porque, tudo bem, aquele artigo da Science mostra que o planeta tá mal, mas o que me motiva muito é ir para o campo. A gente sempre tem que ir para o campo ver a realidade, sair dos gabinetes, porque ali você vê o dia a dia, você vê a realidade, você vê o problema, você entende melhor o problema, pode pensar em soluções, tem uma empatia, motiva. Então, eu recomendo todo mundo que aí está trabalhando nas soluções para o planeta, ir para o campo, conversar com as pessoas. Né? Só ficar ali no avião, no aeroporto, no hotel, no táxi, né? Alguns de nós quase só faz isso, né? Vá para o campo, converse com as pessoas. Isso é extremamente motivador, dá muita energia. E isso é uma coisa que o Imaflora faz muito bem. Agora eu estou conversando muito com o Imaflora, tá? Com a galera, que eu acho que vocês têm o privilégio de estar numa organização provocadora, que faz essa ponte entre o que acontece lá no chão e as coisas que acontecem lá nas salas da ONU, né? Com uma base científica, mas com motivação, com uma garra, com um propósito. E eu acho que isso vocês têm que agarrar e ajudar a transformar o mundo. Eu vou falar uma coisa que talvez choque algumas pessoas. Eu tenho uma motivação muito maior de vir aqui do que ir para a COP de Belém. A SOS Mata Atlântica vai ter uma participação discreta na COP de Belém, não porque aquela conferência ela pode definir o futuro da humanidade, eu não quero diminuir isso, tal, mas eu acho que esses lugares aqui me motivam mais, 1000 vezes mais, não só de ver as pessoas queridas e incríveis. Não precisa pegar avião, eu tenho medo de avião, tá, gente? Algumas pessoas aí sabem. Mas não é isso, é ver aqui o mural, Bom, eu já estourei meu tempo, eu acho que tem muitas coisas que nos motivam, pode motivar muitos de nós, porque, de novo, é possível. E as mudanças locais, que cada um que ela está conduzindo, Amanda, Maurício, lá no dia a dia da pessoa faz diferença. Você vai ler aquele artigo que o planeta está acabando. Cara, a gente saía de uma auditoria lá e a pessoa tinha acesso à escola. Entendeu? Tinha o VR, tinha o EPI, e por aí vai. Então, tem muita coisa legal. Pau na máquina, galera, que tem muita coisa para fazer, muito legal. Maravilha. Última coisa para a galera do Imaflora. Então vai, últimas palavras de cada um, começando com o Luiz Fernando e terminando com a Amanda. É preciso criar desconforto. Isso.
É preciso criar. Tem algumas pessoas que eu encontro e falo assim, ó, você tem que provocar a SOS Mata Atlântica. Se você não nos provocar, tem certas coisas que não vão acontecer. Lá no Viva Mata eu falo toda hora para algumas pessoas que aparecem. Criem desconforto, com responsabilidade. E vida longa, Irmã Flora, parabéns. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história e contem sempre comigo para o que vocês quiserem e precisarem. E vida longa, sucesso, Patrícia, Marina, em nome de todo mundo. Obrigado, parabéns, celebrem, comemorem, tem que fazer festa, tem que comemorar, a vida é alegria, felicidade, porque no WhatsApp chega coisa ruim o dia inteiro. Beleza? Valeu. Beijão para todo mundo. Karina, alguma frase final assim? Não sei. Você falou que tinha faltado um ponto, não tinha? Quando você terminou, Não, já, eu ia já contar perdeu. uma. Não, acho que agora não. É Então, um pouco. Não, é um pouco. mensagem de fechamento, assim? Eu acho que eu gosto muito do que ele falou, na verdade. Estou aqui hoje, estou entre pares que eu estou gostando do que estão falando, e eu falo muito do desconforto. Eu vou reforçar esse ponto enquanto quem está no governo hoje. Criem desconforto para nós. Né? Eu acho que o desconforto nos move. Tá? Isso aqui é verdade, nos move, nos ajuda. Então, e criem desconforto nas outras partes também. Porque nenhuma transformação virá se não tiver desconforto. Quando a gente está confortável, provavelmente a gente está fazendo nada diferente. E a gente está precisando fazer muita coisa diferente. Né? E aí, só para fechar essa parte né, foi bom que a gente não falou sobre todo mundo caindo. Né? Eu falei, foi tão difícil estar num painel que não fala sobre o mundo estar caindo e como a gente vai reagir. Mas eu acho que todos nós temos que nos aterrar isso, com responsabilidade, com cuidado para não normalizar todo mundo caindo e a gente está aqui sorrindo de alguma coisa, mas essa inspiração interna que a gente busca e nos pares. Então, se é para o Imaflora a mensagem final, que está celebrando 30 anos e provavelmente pensando como serão esses próximos 30, eu acho que essa rede da sociedade civil, essa rede de interconexão, ela tem que estar mais forte do que nunca, pelo que vem pela frente. Então, a gente precisa, sim, né, ser cobrado, sim, dessas estruturas, sim, de uma sociedade civil forte e articulada. Então, deixo essas palavras para vocês. Legal, valeu. Para fechar, últimas palavras. Para fechar, aproveitando que o Luiz falou do podcast, gente, quem já ouviu ou ouve o podcast Mano a Mano? Vocês que não ouviram, tomem vergonha na cara de vocês. Bora escutar para entender esse Brasil real. Quero deixar 3 indicações. O penúltimo é excelente com o Eduardo Moreira e a Nath. Para entender juro, inflação e o pobre. Os joguinhos online, o tigrinho. Enfim, deixa essa recomendação. Outro, que é um livro que eu acabei de ler, e ele cortou meu coração, mas eu acho que às vezes a gente precisa ser cortado para conseguir possibilitar o que vem da cura. O livro é da Lia Weiner, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. E aí ela faz um recorte racial da cidade de São Paulo. Faz tempo que ela escreveu esse livro, mas ele é muito atual. E aí um exemplo, para a gente deixar bem negritado, que às vezes eu tenho alguns amigos ambientalistas que falam, Amanda, a gente já está aqui lutando e tudo mais, a gente está sendo inclusivo. Mas, gente, vou falar isso com o maior amor do mundo. Se vocês são brancos, vocês vão fazer nada mais do que a obrigação de vocês. E para que a gente realmente consiga criar uma sociedade com bioeconomia, combatendo o racismo ambiental, diminuindo as desigualdades, a gente precisa ser um aliado ativo na luta antirracista. E aí o exemplo que ela deixa é, ela entrevista pessoas brancas na cidade de São Paulo. E quando ela entrevista uma pessoa em situação de rua, com a pergunta, para você, o que é ser branco? Essa pessoa em situação de rua responde, é poder entrar no banheiro do shopping para cagar. E a gente percebe que até a pessoa que a gente pode imaginar que não detém privilégios,
numa sociedade fundamentada na colonização, na escravização, ser branco é um privilégio. Então, deixo com vocês essa recomendação. E, por último, para fechar, tem uma ativista nas redes sociais que eu acompanho, que eu aprendo muito com ela. O @ é @souAmandaCosta. Ela fala bastante sobre raça, classe, gênero, conta umas fofoquinhas climáticas, traz esses bastidores do que está desde uma conferência internacional da ONU, na Brasilândia, no palco chique do Imaflora, até, sei lá, passando perrengue no trânsito de São Paulo. E agora eu vou partir, em um mês, viajo para Londres. Então, quero convidar todo mundo a acompanhar tanto as minhas redes, @souAmandaCosta, quanto do Instituto Perifa Sustentável. Ele vai continuar sendo liderado pela Marraia Sampaio, que assumiu como diretora executiva. E uma mensagem final que eu quero deixar para a Imaflora, que é uma frase que eu já trouxe aqui e eu quero repetir, que é: sou grata pela vida que tenho, enquanto construo a vida que sonho. Gente, que lindo! Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para vocês. 30 anos! Palmas! Foi muito potente, foi muito bonito, E é necessário celebrar uma organização socioambientalista da sociedade civil no Brasil. Gente, o que vocês passaram de perrengue, eu não consigo imaginar. Mas aí entra o outro ponto da frase. Enquanto construo a vida que sonho. Qual que é esse futuro que vocês sonham? Qual que é a cor da organização nesses próximos 30 anos? Quais são os projetos que essa organização vai criar? Para quais públicos? Com quais intenções? Tem uma frase que eu sempre trago nas minhas palestras, nos meus painéis. É uma frase que guia a minha vida, e eu quero encerrar com ela, que é: não existe justiça ambiental sem justiça racial. Senão todo esse debate ele fica branco, rico, elitizado, e não vai conectar com quem está na base da sociedade brasileira. Obrigada. Sensacional. Que é o melhor jeito de fechar. E o que me brilha os olhos, o que me motiva é escutar vocês. Então, eu vou levar várias coisas que vocês falaram hoje para os meus próximos muitos dias de reflexão. Eu queria agradecer também nossas colegas que fizeram a tradução de Libras. Então, salva de palmas aí para elas. Mandaram benzaço, um papel super importante de vocês. Super obrigado. E é isso, pessoal. Vamos fechar. Obrigado, Marina, Patrícia. Uma delícia poder estar aqui com vocês, celebrar. A festa ontem foi maravilhosa. E que venham mais 30. Vocês merecem muito. Valeu. Um beijão.